Muitos usuários, entre os quais os gamers, pensam que um bom equipamento é aquele no qual ele pode alterar o funcionamento de alguns periféricos. Basta entrar nas configurações do BIOS, aumentar a frequência do processador e poderá rodar os games mais elaborados. A questão é que isso poderá custar não só a redução da vida útil do processador, como também de todo o equipamento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com o advento de jogos cada vez mais elaborados, cresce a exigência dos criadores para que eles só possam ser desfrutados em certos equipamentos. Porém, esses equipamentos muitas vezes custam caro. A briga entre Intel e AMD tem nos brindado com processadores eficientes e poderosos. No entanto, a Intel tem perdido o terreno justamente porque reinava absoluta nos processadores de alta eficiência. E quando você deixa seu principal concorrente melhorar seus produtos a ponto de criarem do zero uma nova arquitetura, significa que no ramo de informática tempo perdido é prejuízo certo. Em fevereiro de 2017, a AMD apresentava ao mundo a sua nova arquitetura Zen, processadores mais robustos, rápidos e consumindo menos energia. Com isso, uma nova gama de processadores chegaria ao mercado dominado pela Intel. Com preços ainda proibitivos, muitos usuários convivem com processadores com até 8 anos de fabricação ou mais. Muitos, como no caso da linha Core 2 Duo, possuem mais de 16 anos de lançamento. Com a enxurrada de processadores fabricados desde 2006, a Intel reinou absoluta na linha de processadores de média e alta capacidade de processamento. Basta ver que a AMD, na mesma época, com seus Phenom FX, patinavam no quesito consumo e aquecimento. Não que esses processadores falhassem na entrega dos resultados, mas no mundo dos gamers, temperatura alta e consumo são palavras proibidas. E com tantos vídeos rodando pela internet falando a respeito de ganho de capacidade de processamento, com algumas modificações no BIOS, muitos gamers começaram a adaptar seus equipamentos para que pudessem desfrutar de jogos cada vez mais realistas. Se o jogo pedisse um equipamento com mais de 3.5 GHz de velocidade de processamento, eles encontravam um jeito para adaptá-lo. A questão é que todo processador sai de fábrica com uma velocidade já determinada pelo fabricante, sendo que o produto fora testado para enfrentar situações mais adversas. Porém, como o que alimenta o processador é energia, quanto mais rápido o processo de computação, maior será o consumo. Maior o consumo, mais energia térmica será produzida. Um processador, como no caso um 3.5 GHz, poderá chegar facilmente na casa dos 85 graus Celsius. Ele foi projetado para isso. A questão é que quando você altera a velocidade para cima, a chance dele chegar próximo a 100 graus é inevitável. Um chip de silício aos 100 graus simplesmente trinca. Se você buscar pela internet, existem diversos vídeos com experiências, digamos, divertidas. Quando você eleva o clock de um processador, todos os outros periféricos também são alterados. Memórias, North Bright, South Bright são muitas vezes exigidos ao extremo, sem contar sua fonte de alimentação, que precisa se desdobrar para alimentar o conjunto. Para tudo existe um limite. No caso do nosso processador de 3.5 GHz, poderíamos até acrescentar alguns a mais, desde que eles não sejam abusivos. Conheço gamers que já conseguiram chegar na casa dos 4 GHz sem a famosa Blue Screen Death.
Sempre vale lembrar que todo equipamento não trabalha com o processador no limite. Vejo muitos usuários dizendo que seu processador chega a X GHz. A questão é que ele sempre irá atuar nos mais baixos níveis de processamento. Só irão atingir o pico caso seja necessário. Um editor de textos, de planilhas, um leitor de e-mails dificilmente irão exigir do processador. Agora, um game do AAA, editor de imagens ou um CAD costumam exigir o máximo. Portanto, é preciso saber se realmente o equipamento em questão possui ou não capacidade para realizar as tarefas. Muitas vezes é melhor considerar a compra de outro processador com maior velocidade. Outro importante quesito, mas que é deixado de lado, é a temperatura do PC. Se lembrarmos que energia costuma produzir calor, o equipamento pode produzir uma boa quantidade de energia. Dissipadores são indispensáveis. Porém, como dissemos lá atrás, todo equipamento consome energia, tanto para produzir como para dissipar. Alguns processadores mais antigos usavam um water cooler, eficientes no resfriamento dos processadores, porém caros, bem caros. Foi então que os fabricantes de processadores se deram conta de que processadores mais potentes podem ser eficientes no consumo de energia. Um cooler box é perfeitamente aceitável para tal fim. Lembrando também do quesito pasta térmica. Um bom dissipador sem pasta térmica significa que o risco de superaquecimento é quase certo. Uma pasta térmica de qualidade faz toda a diferença. Dê preferência a pastas com prata. Custam um pouco mais, mas valem cada centavo cobrado. E verifique a quantidade utilizada. Apenas uma pequena porção é suficiente. Evitar desperdícios pode te salvar de um final de semana sem seus jogos favoritos. E se for o caso de alterar o BIOS para melhorar a jogabilidade, verifique se sua motherboard aceita tal recurso. Pesquise bem para não alterar valores que são fundamentais para um perfeito funcionamento do seu PC. Existem softwares que monitoram a temperatura. Se notar que ele está muito elevado, diminua o overclock. Como disse antes, o silício pode chegar próximo dos 100 graus, mas o risco de perder o processador é alto. Faça over por sua conta e risco. Se possível, retire as tampas laterais e auxilie o equipamento com um ventilador. Ele ajuda a diminuir sensivelmente a temperatura de todo o conjunto. Você também pode usar um cooler de fontes de alta potência, além de outros colocados na parte de trás, visando melhorar o fluxo de ar frio. Algumas motherboards também possuem a função de controle de rotação dos coolers. O problema é que o ruído irá aumentar consideravelmente. Verifique se o seu gabinete possui espaço suficiente para a ventilação. Muitos lares brasileiros não possuem dependências grandes. Um quarto pequeno com um local pouco arejado pode dificultar a entrada de ar. Não deixe o equipamento próximo à janela, caso a luz do sol possa incidir sobre o gabinete. Verifique se a tensão nominal de energia é estável, sem picos ou falta. Isso afeta por demais o bom funcionamento. Não use toalhas ou capas plásticas para cobrir o gabinete. Elas enfeitam, protegem do pó, mas não do aumento de temperatura. Não utilize benjamins para ligar o equipamento numa mesma tomada. Um filtro de linha é mais apropriado. No seu lugar, eu pensaria pelo menos umas 5 vezes antes de efetuar um overclock. Lembre-se que seu processador sai de fábrica pronto para rodar na velocidade indicada pelo fabricante. Não caia na conversa de amigos que arriscam o equipamento e muitas vezes quebram a cara. Pode até dar certo com eles, porém pode dar muito errado com você. Lembre-se de que existem processadores próprios para overclock, os chamados destravados ou liberados para o aumento de frequência. Eles são indicados com motherboards apropriadas,
com BIOS pronto para ser alterado. Já disse antes, mas é preciso sempre estar atento. Um bom overclock requer uma boa fonte de energia e nem sempre a fonte que vem instalada no seu equipamento possui uma capacidade suficiente para alimentar os novos hardwares. Muitas fontes, as ditas gamers, sequer possuem certificação ou proteções. O risco de você perder o equipamento é relativamente grande. Pense nisso. Gostou do vídeo? Se sim, deixe um like, se inscreve no canal, clique no sininho de notificações para ficar por dentro de novos vídeos. O campo abaixo está livre para você deixar suas dúvidas, suas críticas, seus elogios. Sinta-se à vontade. Um grande abraço e até a próxima.